Imagine entrar em uma mercearia, comprar um maço de cigarro e tentar pagar com uma nota de R$ 3. Parece absurdo, uma piada, mas foi exatamente isso que aconteceu em uma pequena cidade brasileira. O homem, com uma confiança impressionante, colocou a nota no balcão e disse ao comerciante que aquela era uma nova cédula recém-lançada pelo Banco Central. O comerciante olhou para a nota, depois para o homem e percebeu rapidamente que algo estava errado. A polícia foi chamada. O falsário da nota de R$ 3 fugiu e no balcão ficou apenas uma adaptação grotesca de uma nota de R$ 3. Uma história curiosa, quase engraçada, mas ela revela algo muito mais profundo. Durante grande parte da história do Brasil, o dinheiro foi algo em que as pessoas simplesmente não podiam confiar. Para entender como chegamos ao real que você tem hoje na carteira, precisamos voltar no tempo. Uma jornada de mais de 500 anos, marcada por crises, erros econômicos e uma batalha longa contra um inimigo invisível, a inflação. E essa batalha quase levou o país ao colapso. O Império dos Reis. Muito antes do Brasil existir como nação, uma moeda já circulava por estas terras, o real português. Ou melhor, os réis. A moeda foi trazida pelos colonizadores portugueses no século XVI e acompanhou toda a formação do país. Era tão desvalorizada que quase ninguém falava nela no singular. O povo preferia usar o 1000 réis. Para valores maiores, existia o famoso conto de réis, que equivalia a 1 milhão de réis. Durante quase 4 séculos, os reis testemunharam tudo: o Brasil colônia, o Império, a proclamação da República e até 2 guerras mundiais. A moeda estava tão presente na vida cotidiana que deixou marcas até na linguagem popular. Quando alguém dizia que estava sem dinheiro, dizia: "Não tenho um tostão". O tostão era uma pequena moeda de 100 réis. Mas após séculos de circulação, o sistema monetário estava ultrapassado e em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas decidiu fazer uma grande mudança. Com uma simples decisão política, os réis desapareceram. O cruzeiro. Mas o que parecia um novo começo seria apenas o início de outra crise. O nascimento e a queda do cruzeiro. O cruzeiro nasceu carregado de simbolismo. Seu nome vinha da constelação Cruzeiro do Sul, estampada na bandeira brasileira. Era uma tentativa de modernizar o país. E por um tempo parecia funcionar. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil viveu um período de crescimento acelerado. Foi a era da industrialização. Foi a construção de Brasília. Foi o sonho de transformar o Brasil em uma potência moderna. Mas esse progresso tinha um preço. Para financiar tantos projetos ambiciosos, o governo passou a emitir grandes quantidades de dinheiro. No início, ninguém percebeu o problema, mas lentamente algo começou a sair do controle. A inflação começou a subir. Nos anos 60, a situação já preocupava economistas. Em 1967, o governo militar tentou uma solução emergencial. Criou o Cruzeiro Novo, simplesmente cortando 3 zeros da moeda. Era uma tentativa de conter o problema, mas não resolveu. Poucos anos depois, o país voltava a chamar sua moeda apenas de cruzeiro. Enquanto isso, o Brasil vivia o chamado milagre econômico. O PIB crescia quase 10% ao ano. Grandes obras surgiam por todo o país. A ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. O país parecia estar em plena ascensão, mas nos bastidores, uma bomba estava sendo armada e quando ela explodiu, os brasileiros pagaram a conta. A década perdida. Nos anos 80, a economia brasileira entrou em colapso. A inflação começou a destruir o poder de compra da população. Os preços mudavam o tempo todo. Do Paraná, a elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados.
Em alguns casos, várias vezes no mesmo dia. Era comum trabalhadores correrem para o supermercado assim que recebiam o salário, porque esperar alguns dias podia significar perder grande parte do valor do dinheiro. O país vivia o que ficou conhecido como a década perdida. Desesperado, o governo tentou uma solução radical. Em 1986, o presidente José Sarney anunciou o Plano Cruzado, uma nova moeda, o cruzado, e uma medida extrema, congelamento total de preços. De repente, os preços estavam proibidos de subir. A população virou fiscal. Surgiram os famosos fiscais do Sarney. Pessoas comuns denunciavam supermercados que tentavam aumentar preços. No começo, parecia funcionar, mas a economia não funciona apenas com decretos. Sem controle real das contas públicas, os produtos começaram a desaparecer. Carne, leite, ovos, muitos itens simplesmente sumiram das prateleiras. O Plano Cruzado fracassou e o pior ainda estava por vir. Em 1989, a inflação brasileira chegou a níveis absurdos, quase 2.000% ao ano. Era o caos. O sequestro da poupança. Em março de 1990, um novo presidente assumiu o poder, Fernando Collor de Mello. Ele prometeu derrotar a inflação com um plano radical, e foi exatamente isso que tentou fazer. O governo anunciou uma das medidas mais chocantes da história econômica do Brasil. As poupanças dos brasileiros seriam bloqueadas. Do dia para a noite, milhões de pessoas acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. Economias de uma vida inteira ficaram congeladas. Famílias entraram em desespero, empresas quebraram, e apesar de toda essa medida extrema, a inflação voltou. O país parecia preso em um ciclo interminável de crise. Em 1993, a inflação chegou a 2.400% ao ano. O Brasil estava perigosamente perto de um colapso econômico total. Mas então, uma solução inesperada começou a surgir: o Plano Real. A virada começou no governo de Itamar Franco. Ele nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e reuniu uma equipe de economistas que decidiu tentar algo diferente. Eles entenderam que o problema da inflação não era apenas econômico, era também psicológico. Os brasileiros já esperavam que os preços subissem. Era preciso quebrar essa expectativa. Assim nasceu a URV, a Unidade Real de Valor, uma moeda virtual. Durante meses, os preços eram mostrados em duas referências, cruzeiros reais e URV. A URV permanecia estável, ligada ao dólar. Aos poucos, os brasileiros começaram a se acostumar com preços estáveis novamente. Era como trocar o motor de um avião em pleno voo. E quando a economia finalmente se estabilizou, o governo lançou a nova moeda, o real. Julho de 1994. Desta vez, não houve congelamento, não houve confisco, e pela primeira vez em décadas, a inflação foi derrotada. Conclusão: o real não foi apenas mais uma troca de moeda, foi o fim de um período de instabilidade que durou décadas. Pela primeira vez em muito tempo, os brasileiros podiam fazer algo simples: planejar o futuro. A história das moedas do Brasil mostra que dinheiro não é apenas papel ou metal, ele representa algo muito mais importante: confiança. Confiança entre o governo e a população. Quando essa confiança desaparece, a economia entra em colapso. Mas quando ela existe, um país inteiro pode prosperar. E hoje, cada nota de real carrega essa história. Séculos de erros, décadas de inflação e a luta de milhões de brasileiros para finalmente conquistar algo que parecia impossível: estabilidade econômica.